Mateus 1, 21 a 23. Diz assim a palavra de Deus: Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Segundo texto, Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículo 10. Lucas 19, 10, diz assim a palavra de Deus: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E o terceiro texto está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Olha para frente um pouquinho. João 1, 29, diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bom, irmãos, nós estamos aí, final de ano, mais uma vez chegando o Natal, né? No próximo sábado já será o dia de Natal, e uma data sempre especial, sempre aguardada, porque na verdade também tem muita gente que não gosta desta época de final de ano, né? Nós temos sentimentos aí diversos a respeito desse tempo, mas na verdade essa é uma época, dentro do nosso contexto social, dentro da nossa sociedade secularizada, é um tempo onde se procura passar uma imagem de alegria, de bons desejos, de se desejar às pessoas boas festas, Feliz Natal, próspero Ano Novo. São expressões que nós usamos constantemente, todo ano nós repetimos. E tempo das pessoas darem presentes, ganharem presentes, fazerem compras, tudo motivado, incentivado pela nossa sociedade de consumo. E nesse tipo de festa, né, que nós estamos aí, não há lugar nem para Deus, nem para Jesus, mas para aquele bom velhinho, né, que enche, que traz presentes para todos e enche a mente de bons pensamentos. Então assim tem sido, né, o Natal que vamos comemorando a cada ano, que Deus nos permite viver, que Deus nos permite chegar. Então, ano após ano, nós temos recebido essa bênção de Deus, iniciar um ano e terminá-lo, porque também sabemos que a vida, ela sempre chega a um final, e muitos ficam pelo caminho, mas Deus tem nos abençoado e tem nos permitido estar aqui mais uma vez para essa data. E o problema com essa comemoração que nós temos aí do Natal é que traz essa expectativa, traz essa questão boa de um sentimento bom, mas no dia 26 de dezembro, estendendo mais um pouquinho lá pelo dia 2, 3 de janeiro, a coisa volta tudo ao normal. A pessoa já começa a pensar nos problemas, nas lutas, no ano que se inicia, até
chegar o Natal. Então, ano após ano, a gente vai vivendo esse conflito. A vida prossegue e a vida muitas vezes não tem sentido, não tem propósito, e as pessoas se angustiam e se perdem nessa caminhada. Mas nós precisamos entender que nós, cristãos, para nós o Natal tem e tem que ter um significado diferente, profundo, porque ele celebra a vinda do Filho de Deus a este mundo. E ele veio para trazer paz verdadeira. Ele veio para trazer esperança real, viva. Ele veio, conforme revela, a palavra de Deus. E o pastor Jefferson, no domingo passado e na quarta-feira, explorou bem esse versículo 14 de João 1, de João capítulo 1, que diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui você vê realmente a essência desses dias que nós estamos vivendo, e precisamos trazer a memória, precisamos nos relembrar disso, dessa demonstração do amor de Deus, que envia o seu Filho. A palavra de Deus vem habitar entre nós, como um de nós, e nós podemos ver, irmãos, quando a palavra de Deus está escrito isso, vimos a sua glória, nós podemos ver, e podemos experimentar a graça, a misericórdia, a verdade. A verdade está em Jesus, a verdade é Jesus. Por que viver tão confuso nesses dias, se nós temos esta certeza, essa bênção de que a verdade veio até nós na pessoa de Jesus? E esses 3 versículos que nós lemos, em 3 evangelhos diferentes, os evangelhos sinóticos, aqueles que têm a mesma perspectiva, esses evangelhos, essas passagens trazem a mesma mensagem. Se você notou, sobre a vinda de Jesus a este mundo, a razão, a essência do Natal. Que mensagens nós podemos ter? E esse mês você está tendo aqui na nossa igreja muitas mensagens a respeito do Natal, e preciso que a gente preste atenção naquilo que Deus está falando conosco. Por que Jesus teve que vir a este mundo? Será que a encarnação do Verbo foi apenas um ato para Deus demonstrar o seu poder? Ou um ato para poder fazer bem as pessoas, se sentirem bem? Mas quando você lê esses versículos da palavra e outros mais, quando você lê a Bíblia, você vai ver que Jesus teve que vir a este mundo. Não foi uma questão de uma mera opção, mas ele precisou vir por ele mesmo, para que o ser humano, esse ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que foi criado para ter comunhão com Deus, para desfrutar de toda a criação, criado para cuidar dessa criação como jardim de Deus, esse ser resolve virar as costas para Deus, resolve caminhar por si mesmo, independente de Deus, não quer ouvir a voz de Deus, e isso conturbou toda a criação. Aquele episódio conhecido na teologia como a queda do homem trouxe consequências terríveis sobre a humanidade, não apenas sobre nós, seres humanos, mas sobre toda a criação de Deus. Eu fico imaginando, irmãos, que a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus voltar, haverá nova terra, novos céus. E quando a gente contempla esse universo que os cientistas tentam desvendar, quando a gente completa a natureza tão linda que nós temos,
E a gente pensa, olha, isso tudo aí está sob o efeito da queda. Você imagina bem quando tudo isso for restaurado, sem a presença do pecado, sem a presença de Satanás. Você imagina o que vai ser esse universo, a coisa mais extraordinária e linda que você pode imaginar. Todos os astros, estrelas, todo esse universo infinito, que a Bíblia diz que cantava alegremente para o Senhor antes da queda, restaurado. E quando a gente vai ver a natureza, hoje a gente vê com véu, você vai poder ver todo o esplendor da criação de Deus. E Paulo fala isso, né, que a natureza aguarda ansiosa a sua própria libertação pela manifestação dos filhos de Deus. Não só nós aguardamos a volta de Jesus com a mudança, com a restauração, mas a própria natureza geme, esperando esse momento onde que ela vai ser totalmente liberta dos efeitos do pecado, que também trouxe grandes destruição para toda a natureza. E o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o nosso próximo, o nosso relacionamento conosco mesmo, foi quebrado. Por isso temos tantas dificuldades de nos relacionarmos com Deus, tantas dificuldades no relacionamento próximo e tantos problemas interiores que nós carregamos, porque isso tudo vai gerando uma sociedade sem esperança, sem vida, porque a vida está em Jesus. Uma sociedade onde predomina a violência, onde predomina o egoísmo, eu, para mim, onde predomina a morte, está aí ceifando as vidas a todo instante. E nós, nestes últimos 2 natais, inclusive esse agora também, né, nós estamos vendo a vida no planeta Terra sendo marcado pela sombra da morte, dessa morte física, que já alcançou milhões de pessoas e continua alcançando, e que tem tornado a celebração do Natal, às vezes, num momento assim, bem difícil. A gente vê os noticiários, né? Agora na Europa, trancando tudo de novo, as pessoas não podendo sair, andar livremente. Na verdade, eles nunca falam do problema do Natal, se vão celebrar o Natal ou não, né? Eles estão preocupados se vai ter o Réveillon, se vai ter o Carnaval. Mas já viu alguém se lamentar se não tiver Natal? Porque não interessa. Não está na agenda do mundo celebrar a vinda do Filho de Deus, mas está em soltar fogos, a passar de ano, né, mostrando uma coisa tão fútil, tão passageira, dura ali alguns minutos e acaba. Toda aquela celebração. Carnaval, mesma coisa. Eles estão preocupados com isso. Mas a realidade da vida é muito diferente, irmãos. Então, é dentro desse panorama que nós estamos vivendo, é que a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus Cristo, se torna muito significativo para nós, para a humanidade inteira. Significa a possibilidade real do ser humano ser tirado dessa triste condição que ele vive, de uma vida sem esperança, de uma vida separada de Deus, de uma vida separada do seu próximo, para uma vida de significado, de alegria, de gratidão, de amor. Jesus é a única possibilidade. E por isso precisamos, nesse Natal, lembrar disso. Há esperança. Se a coisa está difícil, está ruim,
Jesus nasceu, a luz brilhou nesse mundo, vimos a sua glória e continuamos vendo. Precisamos parar e pensar. Jesus é a única saída. Como? Como que isso tudo pode acontecer? O primeiro texto que nós lemos, de Mateus, capítulo 1, verso 21 a 23, se você quiser acompanhar, Mateus 1, 21 a 23, nós vemos aí José recebendo de um anjo do Senhor a ordem de dar ao filho de Maria o nome de Jesus. Jesus significa Yahvé é salvação. Ou seja, que em Jesus, Deus traz salvação a este mundo. Em Jesus, Deus traz libertação dos pecados, de toda a escravidão. Em Jesus há reconciliação com Deus, com o próximo, a paz interior. Isso tudo está em Jesus, irmãos. Nós cantamos há pouco uma música aqui sobre o nome de Jesus, nome doce, suave, o nome mais poderoso do universo. Seu nome é Jesus. Se você ler o livro de Atos, você tem ali diversos episódios onde o nome de Jesus é invocado e os milagres e as bênçãos acontecem. Paulo vai dizer que o nome de Jesus está acima de todo nome. E esse nome nos foi dado. Esse nome é um nome dos cristãos. Nos foi dado com essa possibilidade, porque Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Como é difícil uma pessoa reconhecer o seu pecado. A pessoa sempre se acha muito boa. Eu sou um cidadão honesto, eu sou uma pessoa correta, eu sou um bom pai de família, eu sou uma boa dona de casa, uma pessoa que trabalha direito, honesto, eu sou muito bom, nunca desejei mal a ninguém, nunca fiz mal a ninguém. E a pessoa se acha então ótima, e acha que não precisa de Jesus, acha que não precisa de salvação, mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da graça e da glória de Deus. Enquanto o ser humano não entende isso, movido pelo Espírito, Jesus, para ele é um nome da história, um nome que ele às vezes tem até respeito, reverência, mas não é o Salvador, não é aquele que o tira do pecado. O texto diz que Jesus, Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Vejam bem, irmãos, aqui está a essência do Evangelho. Jesus não veio possibilitar a salvação do mundo inteiro, mas Jesus veio com uma missão muito específica, de salvar o seu povo, de salvar aqueles que creem nele, aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que dizem: Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, faça-me entender o teu amor. É isso que o Evangelho traz para nós, essa certeza que no nome de Jesus há salvação. Ele salvará, com certeza absoluta, porque a sua morte na cruz, Ele pagou ali o preço da redenção do ser humano. Está concluído, está feito, diz Jesus. Por isso nós podemos celebrar o Natal, irmãos, com essa certeza no nosso coração. Natal é um tempo de salvação. Natal é um tempo que Jesus nasceu para trazer salvação àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Natal é tempo de pensar nisso.
O Salvador veio. O Salvador está entre nós, esteve entre nós. E veio trazer salvação. Mas aqui nesse texto ele diz que, além de ter o nome de Jesus, o mais poderoso nome, ele também é chamado de Emanuel, Deus conosco. Por isso esse devocionário aqui, 365 dias, você vai poder ler e ver que realmente Jesus está com você todos os dias, bons, maus, difíceis, fáceis, alegres, tristes. Jesus jamais te abandona. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É palavra dele. E às vezes nós dizemos tão angustiados, tão focados em nós mesmos, que nós esquecemos de olhar para este que nasceu em Belém e cujo nome é Emanuel. Aleluia, glória a Deus. Pense bem, irmãos, nessas demonstrações deste amor tão grandioso que Jesus traz para nós. Ele veio com o objetivo de salvar o seu povo, de ser o Emanuel nas nossas vidas, de ser a companhia diária. Muitas vezes nos sentimos abandonados, desprezados por amigos, por familiares, às vezes deixado de lado nas nossas realizações. Mas saiba de uma coisa, e o Natal traz isso à sua memória: Jesus é o Emanuel, aquele que jamais abandona você, aquele que jamais deixará você sozinho, aquele que jamais te deixará resolver os seus problemas sozinho, mas Ele estará com você. Pense nisso. O Natal deve trazer essa certeza ao seu coração. Jesus salva de modo completo, e Jesus está conosco, com você a cada dia. Que maravilha, irmãos, que coisa maravilhosa. Vamos celebrar o Natal com gratidão, com júbilo, com alegria, por todas estas verdades que nos são trazidas. Compare essas notícias, boas notícias, o Evangelho, com as más notícias que você recebe todos os dias. Compare. Quando você receber aquela má notícia ali na televisão, você lembra: Jesus nasceu. Ele é o nome mais poderoso que existe. Está acima de todo poder, todo principado, todo governo, tudo que se levanta agora e no porvir está sob o domínio de Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se encarnou para nos salvar e que está conosco e estará conosco por toda a eternidade. Nada poderá nos tirar das mãos do Senhor Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por isso. No segundo texto que nós lemos, Lucas, capítulo 19, versículo 10, vai nos contar a história ali de Zaqueu. É uma história muito conhecida de todos nós. Aquele homem que, uma vida toda atrapalhada, ele tem um encontro com Jesus. Lucas 19, verso 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
Que mensagem maravilhosa do Natal. Jesus veio com esse propósito bem definido. Jesus não veio fazer um piquenique na terra, não veio aqui demonstrar, eu sou filho de Deus, está vendo? Muita gente gosta de dizer, né? Eu sou filho de Deus, sou filho do rei. Fica propaganda, achando que é muita coisa. Jesus jamais. Ele veio buscar e salvar o perdido. A história de Zaqueu é conhecida, né? O versículo 2 aí de Lucas 19 diz que: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. É interessante isso, não é? E rico. Aquele homem era um homem odiado pelos seus compatriotas. Era um homem que havia se bandeado para o lado dos romanos. Publicano, cobrava impostos, recebia impostos para os romanos. E a gente sabe que a corrupção que a gente fala tanto aí, né? Não era só de agora, não. Sempre existiu. Porque a corrupção expressa aquilo que a Bíblia diz que nós somos: pecadores, corruptos, como já disse, egoístas, pensamos em nós mesmos. Então a corrupção é a expressão desse pecado, irmãos. Ele não é bonzinho, não é corrupto porque ele é bonzinho, não. Ele não é porque, se tiver leis que o segurem, mas se não tiver, vai se corromper. E Zaqueu era um desses. E se tornou rico. E às vezes a gente acha que o evangelho é só para pobre, né? Tem essa teoria aí, né? Mas aqui a gente vê um episódio de um rico que foi alcançado pela graça de Deus e transformado. Esse detalhe é muito interessante: maioral dos publicanos e rico. Então era um homem que desfrutava de uma posição, apesar de toda a sua rejeição social, ele tinha recursos. E assim acontece, né, também nos nossos dias. Quantas pessoas ricas, poderosas no nosso país, fruto de corrupção, de roubo, de falcatruas, muitos. Mas será que eles estão além da graça? Será que eles estão além do poder de Deus? Deus salva, independente de quem seja, de quem nós sejamos, rico, pobre, de todas as raças, línguas, tribos e nações, são alcançados pela maravilhosa graça do Senhor. E muitas vezes nós agimos como aqueles judeus que criticaram Jesus porque foi comer na casa daquele homem. Versículo 7 diz, né? Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Jesus não foi ali para aproveitar da riqueza daquele homem. Jesus não foi ali para pedir a ele uma contribuição para o seu ministério. Jesus não foi ali para: ô Zaqueu, tudo bem, você me recebeu aqui, continua do jeito que você está, continua na sua vida. Porque hoje tem um evangelho assim, né? Aceito Jesus, creio em Jesus, sou cristão, mas tem uma vida toda errada, continua fazendo tudo que fazia, continua sendo corrupto, continua aceitando falcatruas e sou cristão. Não, Jesus foi na casa daquele homem, e diz o texto, Jesus disse então no versículo 9: hoje houve salvação nesta casa, pois que este também é filho de Abraão, filho da fé, filho da promessa. E esse texto vem mostrar, irmãos, que ninguém está fora do alcance da graça, misericórdia e perdão de Deus. Todos os seres humanos, mesmo aqueles que você acha que está fazendo as coisas mais erradas,
daqueles que jamais, no seu conceito, deveriam ser salvos ou poderiam ser salvos, porque tem feito tanta coisa que você odeia, que você não gosta. Saiba que são tão pecadores como nós, que são tão carentes da graça de Deus, e que se essa graça me alcançou, se essa graça nos alcançou, pode alcançar também todos os poderosos deste mundo, todos aqueles que exercem função e que às vezes se tornaram ricos e poderosos, mas mesmo aqueles que se tornaram ricos por si mesmos, pelo seu trabalho, agindo direito, sendo honesto, não estão fora, também precisam da graça, porque não é a quantidade de recursos que uma pessoa tem que vai levá-lo à salvação eterna, que vai levá-lo a receber o perdão, mas é a manifestação do amor de Deus por ele, trazendo vida abundante, vida que vai além desta vida, que um dia passará, mas vem e dá uma vida que vai alcançar a eternidade. Aleluia. Nada está longe, está fora da graça. E Jesus veio buscar e salvar aquele que está completamente perdido, longe. E que no nosso conceito, como no conceito daqueles contemporâneos de Zaqueu, estavam fora da graça. Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados, veio buscar e salvar, buscar e salvar. Mais uma vez, ele não veio apenas possibilitar que alguém seja salvo, mas ele veio para salvar, com seu poder, com seu sacrifício na cruz. Por isso, irmãos, o Natal vem para desafiar cada um de nós a repensar a sua vida, a deixar aquilo que não agrada a Deus, a buscar reconciliação com Deus, com o seu próximo, a de fato entregar e confiar a sua vida a Jesus Cristo e ter uma mudança de vida. Zaqueu nos ensina isso, uma mudança. Salvação significa metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de propósito, mudança de alvos de vida. E não essa salvação que nós estamos vendo aí, eu sou salvo, eu sou crente, eu sou cristão, e uma vida totalmente longe dos padrões de Deus. Mas vamos para o nosso terceira mensagem, terceiro texto, que é do Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. João Batista, a voz do que clama do deserto, aquele que veio como precursor do Messias, aquele que veio para anunciar que o Messias viria. Ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, mais uma vez, que tira o pecado do mundo. Vejam a ênfase, irmãos, na vinda de Jesus, no objetivo: tirar o pecado, perdoar os pecados, buscar o perdido. O pecado é uma realidade que precisa ser encarada. Todos pecaram, não tem ninguém bonzinho. Se não fosse a misericórdia de Deus, não haveria esperança. João era diferente dos seus contemporâneos, porque seus contemporâneos esperavam um Messias político, aquele que viria libertar o povo judeu da opressão dos romanos. Zaqueu era o contrário, né? Trabalhava para os opressores. João Batista vem
E os poderosos lá da época, né, o povo judeu, esperavam o Messias que viria como um rei, acabando com os romanos, tornando a sua terra livre. Tem muita gente esperando também algo assim. Mas João Batista vê Jesus e dá a ele um nome interessante: eis o Cordeiro de Deus. Ele não diz eis aí o Messias, o poderoso que vai tirar o pecado de você. Ele diz que é o Cordeiro. Então João está fazendo aqui algo que ninguém poderia imaginar, algo inesperado. Por quê? Porque o judeu, toda a sua religião, todo o judaísmo estava assentado sobre os sacrifícios no templo, os sacrifícios de animais, de cordeiros, sem defeito, que o pecador levava ao sacerdote para ser sacrificado, para que os seus pecados pudessem ser perdoados, para que a sua vida pudesse dar certo. Quanta gente também fazendo isso hoje, né? Ele não leva um cordeiro, mas ele é estimulado a levar um dinheiro para que lá a oração do poderoso de alguém lá possa mudar a sua vida, possa fazer tudo dar certo na vida dele. Outros são estimulados a irem a santuários, a lugares específicos, a fazerem peregrinação e até mesmo se sacrificarem para receberem alguma bênção. Mas a palavra de Deus é diferente. João Batista está dizendo que Jesus veio com um propósito específico de dar a sua vida como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, não é assim que diz a profecia? Ele mostra Jesus como aquele cordeiro que veio, e veio para um sacrifício único, perfeito, que não pode ser repetido mais, porque Ele deu a sua vida de forma completa. Irmãos, quando nós olhamos para essa expressão e vamos para o Apocalipse, que foi escrito pelo próprio apóstolo João, que escreveu essas palavras de João Batista, ele fala lá no capítulo 5 de um cordeiro. Vamos abrir nossa Bíblia lá, vale a pena. Apocalipse, capítulo 5, último livro da Bíblia. Aquela profecia que dirige a nossa vida até hoje. E ali ele descreve a visão que ele teve de um cordeiro, que, o versículo 6, ele diz: olha, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia! Que visão fantástica, irmãos! No início do livro, aqui dentro dessa visão, diz que ninguém podia abrir o livro da história, o livro da minha história e da sua história. Estava selado, ninguém podia abrir. E o Cordeiro vem e abre os 7 selos, abre aquele livro que expressa a minha vida e a sua vida, que tem controle
Quando esse abrir o selo quer mostrar isso. O Cordeiro tem controle sobre as nossas vidas. E, irmãos, então no versículo 9, versículo 10, a gente pode ler que eles entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e que o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Irmãos, que palavra, que profecia, que visão, que diz respeito a nós. E o que o Natal vem para refazer isso em nós, trazer de novo. No verso 12, diz: proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, toda a natureza restaurada, diante do Cordeiro que tem o livro da vida na sua mão, tem o livro da história, dirige todas as coisas, proclamam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, aleluia, amém, glória a Deus. É desse Cordeiro que nós estamos falando. É desse Cordeiro que nós estamos falando, irmãos. Desse Cordeiro que o João viu com seus próprios olhos e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Vejam bem, nós estamos vivendo num mundo terrível, onde a maldade, os interesses, os egoísmos vão tomando conta cada vez maior, e às vezes a gente se sente diminuído e oprimido, mas o Natal vem trazer para a gente: é hora de você se levantar e dizer: o meu Redentor vive, Ele venceu a morte, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o Cordeiro que recebe todo o louvor de toda a criação, aquele que está sentado no trono, Deus, e ao Cordeiro, Filho de Deus, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Realmente uma visão que nos deixa abismados e ao mesmo tempo enche o nosso coração de júbilo, de louvor. Esse Cordeiro triunfante de Apocalipse é o mesmo Cordeiro que nasceu em Belém, numa manjedoura no meio de outras ovelhas. Por isso Jesus nasceu ali, como um Cordeiro. Para ser o Cordeiro de Deus, que vai receber toda a honra, glória e adoração. Natal, portanto, irmãos, nos lembra estas coisas que muitas vezes estão além da nossa compreensão, estão além dos nossos olhos naturais, da nossa razão, e só podem ser alcançados pela fé. Essa fé que vem do próprio Deus. E esse sacrifício do Cordeiro alcança pessoas de todas as tribos, raças, nações, como já disse. O rico, o pobre, o indiferente, alcança todos pela sua graça e seu poder. Portanto, irmãos,
O Natal vem para nos lembrar tudo isso, que estas passagens bíblicas nos revelam. Não precisamos, de que um anjo apareça aqui agora, porque se aparecer, aí sim, muita gente vai acreditar. Mas não aparece, já está revelado. E mais do que um anjo, o Cordeiro de Deus está aqui no meio do seu povo, reinando absoluto, porque a palavra diz isso. E não é aquilo que eu vejo, mas aquilo que eu creio, porque nós não andamos pelo que vemos, mas pela fé. E se a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está entre nós, ao mesmo tempo que Ele vive e reina, nós temos que crer nisso. E eu peço a Deus que essas passagens bíblicas, que elas falem ao seu coração, nesse tempo de Natal. Levem você a meditar nas verdades reveladas. Muitas vezes estão além da nossa capacidade de entender, irmãos, mas que podemos recebê-las pela fé. Se nós cremos que esse livro é a palavra de Deus inspirada, eterna, suficiente para a nossa salvação. Se você crê nisso, se você acha que esse livro é assim, creia nisso. A revelação está aí. E ao longo desses milhares de anos, essa revelação tem se mostrado verdadeira. As profecias se cumpriram em Jesus Cristo e vão se cumprir na volta dele de modo absoluto. Por isso, irmãos, quero aqui expressar meu desejo, você, que sua família, você que é companheiro de jornada nesse mundo, que fomos chamados por Deus para caminharmos juntos pela fé, nessa esperança gloriosa. Fomos colocados como igreja, como corpo de Cristo. Jesus não nos chamou para caminharmos cada um no seu caminho, mas nos chamou para caminharmos juntos, como corpo de Cristo, como a noiva de Cristo. Nós que estamos aqui peregrinando, caminhando pela fé, e nós possamos realmente ter um feliz Natal. Um feliz Natal com Jesus, na presença de Jesus. Um Natal onde o Emmanuel, de fato, esteja conosco, com a nossa família, com os nossos familiares. Um Natal onde nós podemos celebrar o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo para trazer vida abundante a cada um de nós. Aproveite mais este Natal que o Senhor soberano lhe concede para se aproximar mais dele, se aproximar mais dos seus queridos, para se aproximar mais dos seus irmãos de fé, de caminhada. Aproveite. Para caminhar como igreja, irmãos. Lembrando que essa igreja foi comprada com o próprio sangue daquele que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Assim devemos celebrar o Natal, com júbilo, com alegria, gratidão, na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Confessando realmente o nome mais poderoso, o sublime nome de Jesus. Esse nome que veio para nos salvar, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que fôssemos reconciliados com Deus, para que nos tornássemos a família de Deus. Que Deus os abençoe, irmãos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que este Natal possa ser comemorado de uma maneira maravilhosa, acima de tudo, na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.